Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do P3Cast. A P3 é uma marca que não só realiza sonhos e vende carros, e sim nós criamos conexões. E hoje o nosso convidado, gente, ele é um especialista em neurolinguística, que já é algo assim sobrenatural, porque estudar o cérebro é para poucos, e também já estudou em Harvard. Olha só como que nós estamos, não é isso? Henrique Lopes, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Flávia. amigo. Obrigada tão feliz de pelo estar convite. aqui, tão feliz de você ter me chamado. Eu quero muito compartilhar as coisas que eu tenho aqui pra gente poder conversar. E é muita coisa. A gente vem fazendo um esquenta ali pra poder já entrar nas engrenagens e poder entregar o melhor. E eu fiquei super curiosa. Eu já até falei pra você ali no off, né? Se eu estiver falando demais, você me corta que eu sou empolgado, hein, meu? Não, a gente tem que entregar tudo pra galera. A gente tem muito pra poder entregar. O seu conteúdo é extremamente maravilhoso. Hoje você tem se dedicado, né, nos treinamentos de alta performance. E é uma das coisas que a gente tem a característica na P3, né? Em trazer para o nosso time o melhor que eles podem ter. A gente sabe que cada um tem as suas fraquezas, mas as fortalezas, elas são superiores a tudo isso. E você é um cara que trabalha isso na mente humana. Conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória. Então vamos lá. Eu preciso fazer um recorte, então, pra gente entrar dentro desse assunto de desenvolvimento humano. Eu vou fazer um recorte. Como começou, dentro, né? Isso, lá na minha carreira, então. Então, assim, eu acho que o ponto que eu posso partir aqui é quando eu entrei na Gol. Eu fui. Não vai partir agora. Como é Gol. que foi o seu primeiro emprego, cara? Que Tá. isso aí não pode perder. Então, eu vou. Ó, meu primeiro emprego mesmo, eu trabalhei num porto de areia lá, nos idos dos anos 90. Trabalhei no escritório, lá no porto de areia, nada a ver com desenvolvimento humano. Eu era bem menino ainda e tal. Os anos vão passando e tal. Eu me lembro que um dia eu tava em casa e uma amiga minha pegou e falou assim: Você tem perfil de comissário de bordo. Eu falei assim, comissário de bordo? Né? Faz o quê, comissário de bordo, né? Faz o quê? Nem conheço a profissão direito. Nunca foi um sonho meu. Mas plantaram um sonho na minha cabeça. Que foi essa minha amiga. De fora, ela falou assim: você tem perfil para comissário de bordo. E vou dizer uma coisa para você. E ela era ou não? Então, ela falou assim, ó, eu fiz a minha matrícula no curso de comissário, porque para você ser comissário, você precisa fazer um curso específico e tal. Fazer uma prova da ANAC. Um treinamento bem intensivo, né? E ela falou assim, eu já fiz a matrícula e você vai fazer esse curso junto comigo. Eu peguei e falei assim, legal, né? Vou fazer... Não tinha nem dinheiro para fazer o curso. Eu vou fazer como esse curso? Na época, eu trabalhava no supermercado, um supermercadinho de bairro. Só que ela plantou aquilo na minha cabeça e eu falei assim, acho que realmente... Aí sempre senti comissário. Aí você começa a olhar o avião, né? Você já fala, nossa, parece imagina. Que tem a ver. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que eu vou. Vou dar um jeito e eu vou. Só que o curso era aos sábados. E sábado era o dia que eu mais trabalhava nesse mercado. Era o dia inteiro. Eu falei, mas não tá encaixando. Aí eu lembro que eu conversei com o pessoal de casa, eu falei assim, apareceu isso, plantou na minha cabeça, eu acho que... Vocês acham de eu sair e tentar a sorte? O pessoal de casa, não, vai. Nossa, realmente, por que a gente nunca pensou nisso? Todo mundo legal. de cara. Eu falei, não é possível, né? É mais que um sinal, né? Aí eu fui pro trabalho nesse dia, já com a cabeça de falar assim, eu vou pedir pra eles me mandarem embora. Eles mandam embora, eu pego a rescisão, esse dinheiro eu coloco todo no curso. Ó, pra você ver como as coisas, quando elas têm que encaixar, elas encaixam, não tem jeito. Elas conectam, né? Na hora que eu cheguei lá, eu trabalhava no caixa desse mercadinho. Na hora que eu cheguei, abri meu caixa, eu terminei de abrir meu caixa, veio uma menina, né, que trabalhava lá e pegou e falou assim, ô Henrique, estão te chamando lá em cima. Lá em cima é o pessoal da RH, o pessoal da administração e tal. Todo mundo morre de medo de ir lá em cima, né? Quando fala lá em cima, o negócio tá cantando. Então, mas na hora, pra mim, me veio a cabeça e falei assim... E falei pra ela, será que eles vão me mandar embora? Ela falou, não, claro que não, só estão te chamando lá, imagina. Só que eu fui na torcida. Cada degrau que eu subia, eu falei assim, será que eles vão me mandar embora? E não deu outra. Na hora que eu cheguei na sala, ô Henrique, tal, a gente gosta muito de você e tal, mas... Aquela conversa aí, mas a gente tem que te demitir.
Você quase deu um abraço deles. Acho que tá escrito, tá escrito. Fui fazer o curso, fiz o curso em 6 meses, terminei o curso, fiz a prova da ANAC, né, que é a agência que regula a aviação. Sim. E daí, porque eu falei assim, agora é o quê? E você já passou de primeira? Passei na ANAC. Porque é uma prova bem desafiadora, eu né? acho que mas acho que as pessoas ficam um pouco tensas e tal, isso atrapalha pra você, né, manter o seu cognitivo ali legal, pra você fazer uma prova. Não chega a ser um grande desafio, mas é um desafio. Uhum. Passei, e aí você vê como as coisas são incríveis, né? À época, não era como hoje, que a gente vai procurar um emprego, a gente faz tudo digital, né? Tudo online e tal, você manda um currículo online e tal. Na época não era assim. Na época você enviava um currículo, né? Impresso. Um envelope, tudo. Exatamente. E até não poderia estar sujo, porque fala, nossa, se tiver qualquer coisinha errada, essa pessoa não tem a característica que a gente espera. E de comissária, aquele currículo que tinha que colocar foto, porque a imagem para profissão, ela é importante, né? E aí, eu coloquei um currículo e consegui o endereço da Gol. E mandei via correio. E na época, a Gol tinha acabado de entrar de ser lançada no país, né? Ela é uma empresa brasileira. Então, tava chovendo currículos. Porque era uma empresa nova. Lançamento, né? Todo mundo gosta. Tava... No meio aqueles currículos, alguém, né? Olhou o meu e falou assim, acho que esse aqui a gente deve chamar pra entrevista. E me chamaram. Então, eu me lembro que eu terminei o curso de comissário em agosto. Em setembro eu fiz a prova, me lembro bem disso. Em setembro eu fiz a prova. Eu soube que eu passei na prova da ANAC no dia do 11 de setembro. Nossa! E o 11 de setembro de verdade? Que estava acontecendo todo balacobaco. Olha pra você ver. Uma desgraça de nível mundial e eu super feliz. Porque eu tava descobrindo que eu tô abrindo um caminho na minha carreira. Você poderia também travar, né? Porque também terrorista, aquela coisa, avião... Não, e naquele dia eu coloquei meu currículo. Naquele exato dia que eu descobri, eu já né? Eu já mandei meu currículo. Em outubro eles me chamaram. No dia 12 de dezembro eu comecei a fazer o treinamento na Gol. Legal. Isso 2001. Então lá, por que eu tô citando a Gol, né? Que eu falei que ia fazer um retrato dentro de treinamentos, desenvolvimento humano. Porque é lá que eu começo realmente a trabalhar nessa área. Primeiro eu entro como comissário. Você ficou quanto tempo como comissário? Cerca de 5 anos. Bom, eu fiquei 10 anos na empresa. Na verdade, eu sempre fui tripulante, né? Que é o comissário, é tido como tripulante. Eu sempre fui tripulante, mesmo depois que eu fui para a área de treinamento, eu nunca deixei de ser tripulante. Eu só não voava mais, mas eu continuava sendo tripulante, tinha os benefícios de tripulante e tal. Mas eu fiquei no voo mesmo, fiquei por 5 anos direto. É bastante exaustivo. Nacional, tudo internacional. Quando eu entrei na empresa, a empresa não tinha voos internacionais, ela era muito pequenininha. As pessoas nem conheciam o que era Gol. E era muito cara a passagem também, né? Hoje é um pouco mais acessível, assim. Agora, naquela época, não era para todos, né? A oportunidade de viajar de avião, assim. Então, por isso que a Gol cresceu tanto. Porque a proposta da Gol foi justamente essa. Ela foi pegar justamente nesse ponto. Porque na época tinham outras empresas operando no Brasil e é um transporte, né? É um transporte. Só que era um transporte para alguns, não para todos, né? Só para alguns selecionados. E a Gol veio justamente com a proposta e falou assim, não, isso é um transporte. Todos têm direito a fazer esse... Tudo bem, talvez hoje a Gol esteja em outro momento, com uma outra estratégia de mercado. Eu tô falando da estratégia que eles traçaram quando eles estavam entrando. Né? E eles falaram assim, não... A gente vai trazer uma proposta de baratear e popularizar. Que legal. Literalmente popularizar. E abriu oportunidade para
para todos, né? Nos voos, a gente depois que eu fui para área de treinamento, eu treinava os comissários e eventualmente até pilotos e tal. A gente falava sobre isso. A gente falava assim, ó, a Gol, em cima dessa conversa, a Gol, ela popularizou. Isso significa dizer que tem clientes que entram no avião que não estão dentro de um ambiente que eles estão acostumados. Então, eles entram completamente fora e você tem que ter essa sensibilidade de perceber quando esse cliente entra, porque ele tá perdido. E tá com medo, né? Total, porque ele não tá num ambiente desconhecido. Estão com medo, né? E aí, você ter essa sensibilidade de se dirigir até ele e ajudar, porque essa é a nossa função. Né? Isso é uma das coisas que a gente pregava no nosso treinamento, é você ajudar o cliente que está precisando. A sensibilidade, porque ali você está acostumado a todos os dias a voar, então é como se você pegasse o carro, né, e fizesse o transporte. Para as pessoas isso não é natural, é igual a gente na P3. Lida com cada cliente individualizado, porque ela está comprando um bem que muitas vezes é financiado em 60 meses, com uma parcela ali que domina quase a renda familiar. Então, se você não tiver esse cuidado de saber o que ele está adquirindo e entender o sonho dele, porque quantas pessoas sonham em viajar de avião? Sim, com sempre certeza. nas cartinhas de Natal, esse ano, viajar de avião e tal, era uma porque conquista, é uma experiência, né? É uma experiência, né? Muito mais do que só você fazer o voo em si, num trajeto longo em um período curto, é toda uma experiência. É você ir para o aeroporto, é você embarcar, é você ver a cara dos comissários, é você ouvir o que eles chamam dos speeches, né? Que são aquelas alocuções que eles fazem a bordo. Fica todo mundo ansioso, né? Então, é uma experiência. Né? E você chegar Esperar o lanchinho. Esperar o lanchinho. Que foi uma das coisas que a Gol veio e cortou, era barra de cereal. Sim. Por quê? Se eu vou popularizar, eu preciso cortar algumas coisas que a gente enxerga que são excessos. Né? E daí ela cortou. Mas aí, dando esse salto, eu entro como comissário, fico lá cerca de 5 anos. Eu me movo em alguns pontos lá dentro da empresa, mas como comissário, então eu vou subindo dentro da própria função. O que vai fazendo com que as pessoas consigam me enxergar no meio de tantas pessoas, né? Você começa a ficar um pouco mais em evidência e... eu começo a trabalhar com o treinamento. E aonde foi esse insight? Porque eu vou buscar treinamento. Você era comissário. Como é que foi essa escolha, né? Ou esse direcionamento? Então, ainda dentro da Gol, porque o que acontece lá como eu estava subindo dentro da minha própria função, um dos pontos que você sobe é para virar um chefe, que eles chamam de chefe de cabine. Então, comissário, um chefe de cabine e depois um chefe de cabine que é instrutor. E eu cheguei nessa que é instrutor. Que tipo de instrutor é esse? É aquele comissário que recebe o comissário que está entrando na carreira e não conhece nada dentro do avião. Então, ele vai ser treinado dentro da própria função. Entendi. Que a gente chama do treinamento on the job, né? Que é mão na massa. Você está fazendo ali a coisa em tempo real. Então, eu comecei ali, não sala de aula ainda. Então, treinando eles fazer a sua função, exercer a sua função. É muito legal, porque eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa de ensinar. Ou até de expor o que eu quero, eu não consigo. E ali você já conseguiu entender que ali você tem uma grande habilidade, né? Eu acho que eu sempre tive uma predisposição. Eu não acredito que... eu acredito em predisposição para isso. Não necessariamente que você nasça com esse dom de, nossa, você nasceu... pode treinar, né? Exato. Eu acho que eu tenho uma predisposição para ensinar. Acho que sim. Tanto que, a partir desse momento, eu já percebo que eu não só fazia com facilidade, mas eu gostava de fazer. Então, isso era atraente nesse sentido. E a energia ali, todo mundo já queria ser treinado por você, né? Acabava buscando. E aí foi... então, como você vai fazendo uma coisa que você, de cara, você se identifica... e quando você se identifica, as pessoas... você faz de forma diferente dos outros, né? E é natural, acaba sendo natural. E por ser natural, um ou outro olha para você e tal, e eles falam assim, acho que você não é só dentro do avião, acho que você pode vir para a sala de aula.
Então, eles me puxam para a sala de aula. Legal. Aí, quando eles me puxam para a sala de aula, aí é quando eu realmente falo assim, meu, é aqui. É aqui. Você se entregou ali. É aqui. E aí, mas eu ainda como comissário. Ainda voando, sala de aula, voando, sala de aula. Aí chega um momento que eles realmente me tiram completamente do voo. E aí eu vou para compor a equipe mesmo de treinamento na empresa. E aí com as responsabilidades gerais, né? Não só de sala de aula e tal. Então é aí que nasce. E até em outras áreas da empresa? Você chegou a abrir ou não? Ficou focado? Não, a nossa área, quando eu fui para a promoção de treinamentos, a gente estava focado só na área que a gente chamava da área comercial. Uhum. Então, só dos comissários e, eventualmente, porque a gente vai ganhando experiência aqui e ali, de voo, eventualmente me puxavam para fazer alguns treinamentos, como eu tinha dito, para pilotos, para comandante e tal. Mas o nosso foco estava nos comissários, né? E já era uma demanda muito grande, porque quando eu estava lá, a gente tinha, sei lá, mais de 3 mil comissários. Então, eram treinamentos diários, diário. E aí, legal. E aí, fiquei 10 anos. Só que, como a gente costuma dizer, dos ciclos que vão... né? Vão se encerrando. Vão se encerrando. E as portas, de certa forma, elas vão ficando mais estreitas para você passar. Sim. Né? E você também acaba se tornando um pouco mais exigente, né? Até pelo próprio estudo, pelo conhecimento, pela experiência, que tem coisas na vida que você não compra experiência. Então, eu quero uma dose de experiência. Não, né? não. Isso aí só com a vida, né? Só com a sua trajetória. E eu sempre fui uma pessoa ambiciosa dentro dos limites éticos, Sim, né? Mas sempre fui uma pessoa ambiciosa. E eu percebi que ali eu falei assim, eu acho que deu pra mim aqui. Acho que deu. E eu resolvo sair. Eu me lembro que na época as pessoas até falaram, meu... É sair tão estável, né? Sair de uma grande empresa, eu né? tinha um reconhecimento profissional muito grande dentro da empresa já, sabe? Eu cheguei a receber visita do presidente na minha mesa para me dar parabéns por uma etapa que eu tinha cumprido de um dos processos. Eu cheguei a representar a empresa em canal de televisão para fazer programa ao vivo. Que legal! Então, eu tinha um reconhecimento. Mas eu percebi que, falei assim, eu sou super grato. A Gol é uma das empresas que eu falo muito, né? Porque ela realmente me jogou para cima. Mas eu vi que era hora de... Falei assim, acho que é hora de buscar outras coisas. E eu saio de lá, então eu estava numa empresa que eu falava de avião. E eu saio de lá e eu começo a entrar no universo do automotivo, né? Da indústria automotiva. E eu vou para uma empresa de luxo, de carros de luxo. Então é uma mudança assim... Eu tô dentro da área de treinamento. Exato. Tô dentro da área de treinamento. De desenvolver pessoas, né? Mas falando de coisas completamente distintas, totalmente diferentes. Saiu total da sua zona de conforto, porque lá total. Você dava Mas acho que esse é o grande lance. Fechado, né? Acho que esse é o grande barato. De você... A gente tava falando aqui até. Sim. De você sentir esse frio na barriga e falar assim, mas eu acho que eu sou capaz. E eu fui... Nós somos o nosso maior... pedrinha no sapato, né? Porque a gente desconfia da gente mesmo. A gente fala, tô ansioso, tô com frio na barriga, acho que eu não vou conseguir. Aí tem 2 caminhos. Ou encarar e vencer a você mesma, a sua mente, a sua trava. Ou desistir e falar, acho que realmente eu não sou capaz. Mas você nunca vai saber, porque você não tentou. Não... Todos nós carregamos fracassos na vida, porque eles fazem parte. Mas eu nunca deixei de fazer coisas por medo. Sabe? Eu não sei se eu posso. Sabe? Por covardia de... Eu falo assim, eu não sei se eu me lanço numa coisa covardia dessa. Com você mesmo, isso, né? Por estar sendo covarde. Eu posso quebrar a cara. Mas eu não me permito parar, travar e congelar, sabe? Congelar, falar, tô morrendo de medo. Eu vou dar passo para trás, porque eu não faço isso. Vamos seguir em frente. Por isso que eu me joguei nessa. Lá atrás, lá na frente a gente encontra. No pior das hipóteses, você vai ganhar experiência de vida.
E eu me joguei, falei assim, vou sair de 10 anos, vou para um outro setor que não tem nada a ver com o que eu trabalhava, mas foi o setor que eu mais gosto de trabalhar. Porque depois que carro é a paixão, né? Carro é uma paixão, não tem como. Os vendedores costumam falar que entra a gasolina nas veias e não sai mais. É comum deles falarem. Então, quando eu fui para lá, eu percebi que eu precisava melhorar um pouco o conhecimento do produto que eu estava trabalhando. Técnica também, né? Então, eu, por conta própria, fui fazer Senai, para curso básico de automóveis, de mecânica. Porque eu falei assim, eu vou treinar gerente, eu vou treinar consultor técnico, eu vou treinar vendedor, né? E com a proposta de desenvolver, mas sendo que eu tô meio inseguro, não, isso não funciona. E também você precisa passar segurança, né? Daquilo que você tá falando. Se você... são pessoas que entendem um pouco mais do assunto. Aí você não tem o mínimo do domínio ali básico, você acaba perdendo crédito, né? Não adianta você achar que tá enganando, porque não tá enganando. Não tá enganando, né? As pessoas percebem. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí eu fiquei... eu gostei muito do setor, né? Gostei demais do setor. E me pintou uma oportunidade logo na sequência, que foi ir para a Inglaterra para fazer um treinamento de treinadores pela marca. Treinadores do mundo que que se reuniram na Inglaterra. Legal. Então veio gente de todos os continentes, todos se reuniram dentro da fábrica. E lá eles ofereceram o primeiro curso para os treinadores da marca. Foi maravilhoso. Foi incrível, né? Que experiência, assim. Maravilhoso. E prestígio, né? Total, porque tinham outros. Por isso que eu costumo falar a gente fala de oportunidades e de você estar preparado para oportunidades, que assim, as pessoas falam, fazer inglês, nossa, é chato, e isso e aquilo e tal. Quando eu estava nessa marca, apesar de ser uma marca inglesa, tinham pessoas lá que não falavam inglês. Eu já estudava inglês há muito tempo, por conta do meu histórico da aviação. Sim, né? E você já estava se preparando, ia saber, né, o que ia acontecer, e fazendo para mim também. Não é uma questão de... Não é só carreira. A vida não é só carreira. A vida não é só carreira. A vida também tem seu lado pessoal, dos seus próprios desafios, que você impõe para você mesmo. Né? Isso. E hoje em dia, sempre foi, né? O inglês é segunda língua, né? E aí, por que eu fui e não outros que estavam há mais tempo na marca do que eu? Porque eu era aquele que falava o idioma melhor do que eles. E aí, eu falo assim, se você não está preparado para as oportunidades, elas vão passar e você, ainda lá na frente, você vai... mas eu sou muito azarado e tal. E você nem percebe que a oportunidade passou por você. Então, daí eu fiz esse treinamento lá, voltei, trouxe o treinamento para o Brasil. E já dá aquela injeção de ânimo e de autoconfiança, né? Foi maravilhoso, foi uma época muito legal. E aí, cortando, já passando um pouquinho para frente, eu resolvo, de novo, ter novos desafios. Você gosta de estar sempre em movimento. Gosto. E aí eu fui, eu estava ainda na empresa e peço para eles um afastamento para eu poder fazer um aperfeiçoamento de língua. Olha só que louco. Eu já tinha ido para a Inglaterra, né? Você ficou por meses, assim? Um dia, semanas? Na Inglaterra? Fiquei 2 semanas na Inglaterra fazendo o treinamento. Eu já falava o inglês, mas eu estudava há muito tempo e percebi que todas as vezes que eu era colocado à prova, especialmente com nativo, eu ficava muito nervoso, eu não ficava natural. Sim. Não ficava natural. Eu falei assim, mas não tá encaixando. Eu já despendi tanto dinheiro e tempo estudando para eu pegar todas as vezes e eu ficar nessa... Não, eu acho que eu preciso me colocar à prova de maneira mais imersiva para eu falar assim, não, agora...
E eu fui conversar na direção e falei assim, eu tô precisando disso, até para entregar melhor para vocês, para que eu tenha essa experiência, eu viva essa experiência lá fora, porque vão ter outras que eu sei, mas que eu viva com um pouco mais de intensidade, que eu esteja um pouco mais... E às vezes até abrir um pouco mais do assunto, porque você ficou focado nesse, estudou para aquela determinada pauta. Se abrisse muito ali, você já não conseguiria, né? Exato. E aí, eu falei assim, então a minha ideia era trazer melhores resultados para a própria empresa. Mas eles não quiseram. Eles não quiseram. Mas eu quis. Mas eu quis. Primordial, né? Mas eu quis. E eu fui para os Estados Unidos. E aí eu fui para estudar. Porque daí que você fala de Harvard, eu fui para lá para estudar, para eu melhorar o que eu tinha conquistado já. Gente, o homem é do babado, estudou em Harvard, gente. Meu Deus do céu. Quem diria um dia na vida olha aí. sentar frente a frente com o cara que estudou em Harvard, meu senhor. Céu. E foi, de novo, né? Uma baita experiência, que daí já não tem uma ligação direta com o desenvolvimento humano, mas com autoconhecimento e autodesenvolvimento. Fico lá uma temporada, volto pro Brasil. Só que quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu tinha um tempo livre e tal. Eu me lembro que eu pensei assim, falei assim, eu já adquiri uma certa bagagem de desenvolver pessoas que eu acho que eu poderia fazer isso para mim mesmo. Isso como uma carreira minha, sem necessariamente eu precisar estar dentro de uma empresa. Eu posso ser uma empresa. Que aí você tem N empresas, marcas, etc. Eu sabia que eu ia precisar um pouco mais de repertório. Então, o repertório, ele não vem só nas turmas que você desenvolve, mas ele também vem através de materiais que você estuda, de cursos que você vai fazer. Então, eu fui fazer pós-graduação, fui fazer a neurociência, que é... Primeiro eu fiz a psicologia, né? Uma pós em psicologia, porque para entender o indivíduo, né? Sim. E a neurociência que ela... aprofunda ainda mais. Porque eu sempre entendi que isso faz uma diferença tremenda. Talvez esse seja... E eu aqui não estou querendo me colocar em cima ou embaixo, mas apenas trazendo uma questão... A sua posição, que você conquistou que isso faz também, uma diferença. Né? Talvez esse seja um diferencial que eu posso me colocar quando eu me comparo com alguns. Não estou falando com... Pelo menos aqueles que eu tenho... Que falta um pouco de repertório, falta um pouco de vivência naquilo que se fala. E eu sabia que eu ia precisar disso. Porque para você ganhar credibilidade dentro do mercado que você quer conquistar. Sim. Né? E todo mundo desafia muito. Porque, principalmente quando você vai trazer um treinamento para uma empresa... o dono já sabe de tudo, os funcionários já têm a rotina deles, então eles já dominam a rotina deles. Isso aí. E vem o Henrique Lopes pra me ensinar. Isso aí. Então, assim, é muito desafiador. Eu me lembro que uma certa vez eu estava conversando com... Não sei se eram gerentes ou se eram vendedores, né, de uma das marcas que eu trabalhei no automotivo. E aí, esse assunto veio... Ele brotou e... A gente estava conversando, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa com vocês. Os clientes de vocês hoje, eles... Quando eles vêm para falar com vocês, ele sabe já do carro? Sabe tudo do carro, sabe tudo. Assim, eu digo mais, talvez ele saiba até mais que você, porque o cara ele focou numa gama pequena de modelos, depois ele foi afunilando, até ficar naquele que ele escolheu, e ali ele vai se aprofundar. Então, as características técnicas, tudo sobre o carro, ele já sabe. Então, por que ele vai atrás de você? Que ele quer um atendimento. Porque ele quer uma relação. É um relacionamento. Ele quer uma conexão. Ele precisa de você para se conectar. Porque senão ele pegava o celular e ele comprava o carro pelo celular. Ele precisa de uma relação humana. Sim. E essa relação humana que faz a diferença. E é essa relação humana que eu entendo como sendo
primordial quando eu estou em sala de aula com os alunos, com as pessoas que participam dos meus cursos e tal. É criar essa relação, de mostrar para eles assim, a gente é ser conectado. Sem essas conexões, a gente não há desenvolvimento. Não, e você com um estudo tão aprofundado nisso, né? Porque, infelizmente, a gente muitas vezes faz uma contratação até de um treinador sem conhecer. Ele é um bom vendedor, né? Mas muitas vezes ele não consegue, ele só demonstra, ele faz os testes e tudo mais. E aí nós muitas vezes ficamos assim desconfiados, né? Porque não tem uma profundeza do que você é especialista, né? E aí acaba você tendo que passar por essa barreira. Hoje, talvez as redes sociais, elas ajudem a gente conseguir, né, filtrar um pouco mais, né? Porque você consegue ver o trabalho das pessoas um pouco mais, né? Porque a gente está exposto nas redes sociais, a gente se vende nas redes sociais o tempo todo. Então, talvez... eu, quando comecei lá atrás... as redes sociais, elas não eram tão profissionais, né? Elas já existiam, né? Sim. Mas a gente não usava as redes sociais com esse propósito que a gente usa hoje, que cada vez mais... Bom, tudo é venda, né? É impressionante. Eu tive um caso recente, porque na loja... Toda semana tem alguém tentando vender algum treinamento pra gente. Toda semana, sério. E a primeira coisa que eu perguntei pro treinador, eu falei... Me mostra o seu conteúdo, né? Um vídeo, a sua rede social. Prova, né? Não digo nem por isso, porque assim, inclusive é uma das coisas que eu acredito, né? Você tem que expor quem é você. Porque se você não mostrar o quão você é bom, como que as pessoas vão saber? Exato. E você tem que atingir o maior número de pessoas. Isso aí. Porque... como o nosso próprio podcast. O que é o intuito dele? É a gente demonstrar para as pessoas que por trás de uma marca, de uma loja, a gente não é só uma loja de carros lá exposta, que tem a quantidade do estoque, e sim as relações que a gente acredita. Porque nosso resultado vem das nossas relações e de tudo. As relações com todo mundo que está com a gente no dia a dia, com os nossos parceiros, com os nossos clientes. Nossos clientes, eles têm uma conexão com a gente, é sobrenatural. E aí, a pessoa vem se apresentar, ela não tem um catálogo, que antigamente chamava catálogo, né? Mas que não é de hoje ser um catálogo. Nosso catálogo de hoje é a rede social. Rede social. Pra demonstrar quem é. Você não tem... Você procura nem no Google, nem no nada. Aí você fala, gente, onde é que eu vou te entender quem é você, né? E aí você, com todo esse conteúdo, tem que mostrar pro planeta tudo isso, menino. Não pode... Eu mostro dentro das minhas limitações, mostro bastante. Eu fiquei muito tempo em São Paulo. Ainda estou bastante focado no mercado de São Paulo, porque São Paulo a área de treinamento, a área de desenvolvimento humano, ali sempre foi o grande canal, né? São Paulo sempre foi o grande foco das coisas acontecendo. E eu percebi isso logo, eu falei assim, é aqui que eu preciso estar. Eu não quero morar em São Paulo. Eu já morei em São Paulo, né? Eu sempre soube. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu morava em São Paulo na época, né? Então, fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei, eu falei assim, bom, primeira coisa, eu sei que eu não vou voltar para São Paulo. Porque eu não quero mais morar em São Paulo. Vou voltar para o interior, porque eu sou do interior. Sim, você é nascido em Taubaté. Sou nascido em Taubaté. E na época, minha família em Jacareí, eu falei assim, eu vou voltar pro interior. É lá, o meu lugar é lá. Se tem uma coisa que eu não faço é negar as minhas raízes. Eu sou de lá, eu sou caipira e eu gosto disso, entendeu? Eu gosto de ser autêntico, de voltar para onde eu sou. E eu percebi que eu precisava me reconectar com isso. Sim. Então eu sabia que eu tinha que voltar para cá. Mas o meu trabalho estava em São Paulo. Porque aqui acontecia muito pouco disso. Muito pouco disso. Em São Paulo já tem uma virada de chave, mas agora lá não mais. Lá tem grandes eventos, não mais. Hoje, devido justamente à internet, mas
nesse processo, Exato. lá todo mundo já era muito mais adepto, né? Mudou muito. Eu me lembro quando eu comecei quando eu vim, né? Dentro desse início. E eu já fazia home office. Isso eu tô falando há 12 anos atrás. Sim. Eu fazia home office. E home office era coisa de vagabundo. Ou coisa de alguém que era pouco profissional. Sim. Então, o que eu tô querendo dizer é, o home office, ele não te dava credibilidade. Era quase que proibido você falar que você trabalhava home office. Ou você também até não tinha sucesso, porque... Nossa, você não pode ter uma sala comercial, sei lá, né? Havia um preconceito. Sim. Hoje isso veio por terra. A pandemia quebrou completamente, né? Acho que um pouquinho antes da pandemia, isso já se mostrava como um caminho que a gente ia... Até por custos, né? E tudo mais, né? Mas a pandemia realmente mostrou que falou assim, é possível. Né? Não são todos os empresários que vão concordar comigo, tem empresário que está querendo trazer de volta para o escritório, mas né, a conversa não é essa. Sim. É que hoje não tem mais esse preconceito, mas por conta do mundo digital, de novo. Não, e olha quanto tempo você já estava na frente, né? Então, mas era uma barreira, Flávia, era uma barreira muito grande. Eu me lembro que quando eu vim, por saber essa barreira e por já logo de cara enfrentar olhares e... Eu falei assim, eu preciso ir para uma sala, que seja uma sala. Mas eu preciso pegar um escritório, porque as pessoas não vão me dar credibilidade. Sim. E eu fui. Eu realmente fui. Por quê? Porque eu percebi que, assim, eu preciso... Precisa entregar seu conteúdo, e isso era uma das eu preciso atuar, etapas, né? Eu preciso dançar conforme a música. Sim. E eu peguei escritório, tive escritório... Mas rapidamente eu também já vi, falei assim, vou ficar, mas realmente não é necessário. Porque o meu trabalho é estar, se você é minha cliente, meu trabalho é estar lá com você. No dia a dia, e não né? o contrário, não é você quem vai vir até mim. Eu preciso estar lá com você, eu preciso estar imerso no seu negócio. Eu preciso entender como é o seu business. Sim. Não tem outro jeito de eu atender você para desenvolver a sua mão de obra, para te desenvolver. São todos do seu lado. Né? Sim. Então, logo de cara, já isso percebi. também é um grande diferencial, porque muitos profissionais buscam... então tá bom, vou colocar o seu time na sala de aula. Não entende um tequinho da sua rotina. Isso é um ponto interessante, porque é o seguinte, eu sempre falo para eles, como que é o sketch, como é que é o esqueleto do seu trabalho? Então, eu falo assim, bom, primeiro... Eu me sento com você e vamos entender o que é. O que você quer melhorar, O que está né? acontecendo? Deixa eu te ouvir. O que você está querendo melhorar? Os meus detalhe, vendedores... Você está preparado para ouvir? Exatamente. Então, os meus vendedores... Meu faturamento está muito baixo. Eu percebo que os meus vendedores não estão atendendo direito, que eles estão deixando vendas... Enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto então, ok, esse é um problema que você está identificando e agora eu gostaria também de ajudar na identificação dos problemas. Mas de que forma? Estando dentro do seu negócio. Que legal. Que é a imersão, né? Que eu falo que essa imersão é fundamental. Porém, isso é a forma que eu chego para você e falo assim, Flávia, é assim que funciona. Se você está falando que você tem faturamento baixo, que os seus vendedores têm esse e aquele problema, a melhor forma da gente chegar e desenvolver um material didático e uma sala para eles que fale a língua que eles estão precisando ouvir, é assim, eu chegar e ajudar você nesse diagnóstico. Mas tem gente que não quer. Sim. Tem gente que não quer, quer uma receita rápida ali. É igual comprar o curso da internet, a gente acha que já vem com o download do conteúdo. Vai funcionar? Eu não vou descartar, sabe? Eu não vou descartar. Não vai funcionar. A gente não pode sempre ficar indo nos extremos, né? Sim. Mas, assim, as chances de não dar certo, elas existem, elas são grandes, né? E até pelo fato, porque as pessoas são diferentes. Então, você estando ali na rotina, você vai entender até como chegar melhor em cada um.
Porque cada um tem um jeito, né? Eu tenho um jeito de lidar com você, tem outras pessoas que a gente tem outros tipos de comunicação, né? Então, se você não tem essa sensibilidade, você não Exato. consegue atingir seus clientes, Exato. É claro que existem perfis de profissionais que talvez essa lógica possa mudar um pouco. Então, para dar um exemplo, se a gente trabalha gestão, especialmente média e alta gestão, talvez isso mude um pouco, né? Talvez seja 1 a 1 e a gente faz essa identificação e dentro desse 1 a 1 a gente possa ou desenvolver algo para depois ou em cima desse 1 a 1 a gente permanece. Sim. Né? Porque não faz muito sentido você pensar que a gente vai trabalhar com alta gestão, 3 diretores e 2 gerentes altos. E você achar que você vai ficar no meio deles e dali você vai criar... talvez não nesse caso. Sim. Talvez nesse caso seja no 1 a 1 e você vai, dentro disso, você tirar algum, né? Mas quando você está em outro nível hierárquico, é assim. Você precisa fazer essa identificação, você precisa dessa conexão, que a gente está falando da conexão, né? Sim. Você precisa dessa conexão, você precisa se colocar. Eu me lembro uma vez que me apareceu uma demanda para garantista, funcionário que trabalha com garantia dentro de concessionária. Nem era mais essa marca, era uma outra marca já, dessa de luxo, era uma outra. E eu falei assim, ok... é simples para você desenvolver um treinamento de garantia. Pô, você pega o manual, você lê o manual, você põe tudo num slide e fala assim, aí, ó, vamos lá, vamos conversar. Ensinar matéria, né? Ensinar matéria. E era isso que eles queriam que eu fizesse. Depois eu falei assim, mas isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Eu vou falar com ele, vai estar uma sala cheia, não só uma, vão ser algumas turmas, cheia de pessoas que trabalham em garantia, que têm sua própria linguagem, tem linguagem própria. Sim. As funções têm linguagem própria. E eu vou estar falando uma linguagem de escritório com eles. Isso não vai funcionar. Eu preciso estar com eles pelo menos um período. Eu preciso visitar concessionárias para me sentar com eles, ver o que eles têm até, inclusive... Às vezes eles me trazem outros insights que eu posso colocar lá e falar para todos eles. Sim, e trazer conteúdo das objeções do próprio cliente, né? De tecnicamente, como acontece. É que eles falam, ó, isso aqui a gente fala assim, aquilo lá a gente fala... Eu lá no escritório não falaria assim, falaria igual um robô. Eles pegaram, pararam e falaram assim... Não entenderam muito bem. Não entenderam muito bem, mas concordaram. Acho que já por conta de um histórico que você vem construindo, falou assim, vamos ver o que dá. Apostar, né? E aí a gente mostrou, falou assim, cara, a aposta foi correta. Porque eles perceberam, falaram assim, esse cara trabalha com garantia? Eu disse, não trabalho com garantia. Mas eu sei falar a língua de vocês. Sim. Isso é conexão, isso é a tal da conexão que a gente está falando. Se você está trabalhando com desenvolvimento humano, você não se conecta com a pessoa que você está se propondo a desenvolver, parece que... E o que te levou para neurolinguística? A neurociência, né? Ciência. Então, a neurociência, ela veio da ideia de... Como eu tinha feito psicologia, a psicologia, eu adoro psicologia, né? Ela desenvolve alguns comportamentos em você e capacidade de observação que é muito legal. Mas eu percebi que eu precisava de um pouco mais de usar termos que estão... O que a gente usa demais hoje é a ciência. Eu achava que eu precisava um pouco desse embasamento, que esse embasamento, ele é legal. Então, por exemplo, quando eu estou criando conexão em sala de aula ou em mentoria e tal, esse embasamento, ele ajuda na conexão. Ele ajuda na conexão. E eu percebi que a neurociência podia ser um caminho. Entendi. Ela podia ser um caminho de você ter embasamento e saber usar esse embasamento para criar essas conexões. E até um facilitador da técnica, né? Porque quando você tem o domínio dessa técnica, você consegue ser mais camaleão, como você era focado na área de comissário, aí depois na área dos carros, né? E aí, se você tem o domínio da mente, que era o foco. Porque, sim, como o garantista falou, você entende de garantia? Não, eu não entendo. Mas eu entendo de mente. E mais, né? Eu acho que o principal, eu entendo de gente. Eu presto muita atenção em gente.
Eu gosto de prestar atenção em gente. A minha esposa, quando ela quer saber de alguém, ela pergunta pra mim. É de verdade. É um DNA, é de verdade. Faz um raio-x. Não, e não é na questão do julgamento. É a questão da observação. Como lidar, como a gente comentou, né? É impossível. Eu trabalho com desenvolvimento humano tem 20 anos. É impossível eu não ter criado esse vínculo com pessoas, com gente, ao longo desse tempo todo. Sim. É impossível. E a sua sensibilidade, né? Ela Exato. É mais aguçada porque você treina mais isso, né? Eu desenvolvi isso. Era importante. Então, a neurociência me ajuda nisso aí. Ela complementa. Ela não me deu esse olhar no sentido né, dessa conexão que a gente está falando. Mas ela me complementa. Então, acho que por isso que eu tô falando do embasamento, que eu falei lá atrás, quando eu saí dos Estados Unidos, eu falei assim, eu vou precisar ter repertório. Porque o repertório, ele vai fazer diferença na minha carreira. Sempre tive certeza absoluta disso. E como foi? Porque você, além de tudo, agora empreende, né? Porque você é dono da sua própria empresa. Sim. Então, aí quando eu comecei, você ainda não sabe aonde você está exatamente. Porque você fala assim, trabalho com treinamento. Legal, treinamento. Treinamento de quê? Né? É uma gama muito grande. Né? Eu tive a sorte também, isso eu vou atribuir a sorte, de passar por muitas empresas trabalhando já como PJ, né? Como pessoa jurídica. De passar por empresas de vários segmentos. Eu não me especializei somente no automotivo. Eu passei por vários segmentos de empresas. Isso te dá um lastro de mercado que ele é muito interessante quando você está trabalhando algumas questões de estratégia, algumas questões de gestão, porque você compõe. Sim. Você compõe. Porque cada segmento tem até sua delicadeza, né? E conversam. Eles conversam. Os segmentos conversam. Isso aí, nenhum segmento ele é completamente fora do outro. Eles conversam, de certa forma, porque é um grande mercado. E, além de tudo, é feito por pessoas, né? É feito por pessoas. Mas você tinha falado que eu tinha falado da questão que eu sabia que eu precisava desse repertório. E eu falei assim, então, vamos lá. No começo, eu não sabia bem onde eu estava. Sabia que eu já tinha desenvolvido uma certa capacidade de lidar com gente, né? Você está melhorando, mas eu já tinha desenvolvido de certa forma. Mas não sabia exatamente no que eu podia ajudar essas pessoas que eu queria ajudar. E é aí que você vai passando por várias empresas, o caminho ele vai se desenhando. O percurso do rio, né? Ele vai se desenhando para você. E aí eu percebo que esse meu lado do desenvolvimento, que eu chamo de desenvolvimento humano. Alguns vão trazer com um lado do comportamental e tal, mas eu amplio um pouco, que é desenvolvimento humano, em várias frentes. Então, eu trabalho muito, muito, muito com gestão, mas muito com gestão. Talvez seja uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar, é a área de gestão, porque ela é muito desafiadora, ela oscila muito, né? Porque oscila as suas emoções, as emoções dos seus compromissos, né? E você tem que neutralizar tudo para manter o controle, né? E gosto muito de trabalhar também com o comercial. Então, são duas áreas que eu gosto muito de abordar, que eu gosto muito de trabalhar. Mas, o que eu percebi, depois de um tempo, é que a pandemia, ela trouxe... O pós, né? Pandemia, trouxe um nível de exigência maior do que ele estava antes. Dentro da minha área, estou falando agora especificamente. Não estou falando por todas elas, estou falando dentro da minha área, que é de desenvolvimento humano. Por que eu estou falando isso? Eu percebi que os clientes que eu atendia, os empresários, eles tinham uma obrigação de ter uma resposta, a demanda deles por respostas mais concretas do que fazer, como fazer e aonde nós vamos chegar com aquilo que você está querendo me vender, muito maior do que era. Eles não queriam mais perder tempo, porque você estava falando alguma coisa mais ou menos assim. Sim. Assim, como é que você vai me ajudar?
E como é que você vai mensurar essa ajuda? Como é que você mensura isso? Só vai ficar no, tal, fez ali, desenvolveu o material, tirou meu dinheiro, foi embora e ficou por isso mesmo? Eu preciso que você mensure isso. Preciso mensurar isso. Eu comecei a perceber que estava esse movimento. Aumentou essa exigência. Porque eles realmente queriam mensurar. Foi quando eu falei assim, então eu preciso trazer algo que que dê essas respostas mais concretas. Foi quando eu entrei na neuromodulação, né? Que você trabalha questões cerebrais, ondas cerebrais, você identifica comportamento, a padronização do cérebro daquele indivíduo que você está trabalhando, para em cima desses dados computadorizados, você poder desenvolver algum trabalho. Céu. Então aí foi quando eu falei assim, é isso aqui. Isso aqui que é a mensuração que o mercado está me pedindo. Para trazer para quem? Para esse mundo corporativo que está exigindo isso. Então, isso serve para todos os clientes que eu trabalho? Não, claro que não. Isso tem um custo. Isso demanda um determinado tempo. Mas ele é preciso. Ele traz aqueles dados, ele traz relatório cerebral e os gaps. Você, percebe? Percebe aonde que a gente pode trabalhar? Então, aqui a gente pode trabalhar tudo que está envolvendo o lado profissional dele, que ele tem carências, a gente percebe aqui e a gente pode trabalhar, fazer treinamento cerebral, inclusive. Gente. Aí eu mensurei. E aí eu levo isso... É revolucionário. Levo para o mundo corporativo. Isso já existia, mas existia para o físico. Então, eu atendo a Flávia como pessoa física. E eu percebi que falei assim, ok, isso é legal, mas acho que não agora. Nesse momento, para mim, não. Para mim, agora é levar essa ferramenta, porque é uma ferramenta tecnológica, né? Um capacete que você coloca uma touquinha com os eletrodos e que é ligado no computador, que tem um software que faz essa leitura em tempo real. É um eletroencefalograma. Caramba! Eu falei assim, eu vou levar isso para dentro do mundo corporativo, que é onde eu já tô. Que é onde eu já estou atuando. Sim. A ideia agora, qual é? Falei assim, ok, agora eu quero ampliar. Não vou trabalhar, não preciso mais só trabalhar com o mundo corporativo, que eu levei para São Paulo. Eu posso trazer isso aqui agora para São José dos Campos, para as pessoas físicas também. Não que eu vá abandonar o mundo corporativo, porque eu não vou fazer. Né? Então, aí, quando eu falo de pessoa física... Aí é trabalhar outras questões, inclusive. E hoje as pessoas, elas têm procurado sempre melhorar suas fraquezas, né? Eu acho que mudou também um pouco da cultura. Antigamente, não, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Hoje não, acho que as pessoas buscam ser melhor, buscar os seus pontos fracos e melhorar, lapidar. Eu vejo uma grande gama de pessoas buscando isso, né? Sim, também vejo. Só que só tem uma questão que eu acho. Isso é uma forma, uma visão minha, tá? Ah, sim. Eu acho que as pessoas têm cada vez mais... Eu concordo com você, que elas têm buscado muito. Só que buscado muitos atalhos. Muitos atalhos, sabe? Então, quer dizer... Desenvolvimento, ele é dolorido. Ele é chato. Ele põe o dedo lá na ferida e ele custa tempo. Ele cansa. Ele desanima. Às vezes você tem a impressão de que ele não está funcionando. Então, percebe que isso demanda... O desenvolvimento, ele demanda tempo e esforço. É um processo, né? E eu que tenho percebido que esse tempo e esforço dedicado, as pessoas não estão muito interessadas em fazer isso. Hoje tudo é muito rápido, né? Cadê? Você já montou, já acabou, já fez, já tô pronto, Elas posso voar? querem pegar atalhos. Entendi. Então, assim, eu acho que é uma busca que você não vai chegar em lugar nenhum. Na minha opinião, então, assim... mas eu busco. Eu falei assim, não, eu acho ótimo. Mas... de que maneira você está buscando e de que maneira você está se dedicando a essa busca que você está fazendo. Porque se é só para atalhos, você não vai chegar. Não vai chegar. Não digo não vai chegar e não vai ser sólido, né? Porque é como um emagrecimento. Eu comparo muito a isso, assim.
você tem um processo de emagrecimento. No primeiro time, você já tem muito resultado. Só que manter esse processo é um grande desafio, Exato. né? E a gente não... A gente acha que, não, rapidinho, já emagrecer lá tá bom, né? Não, tem que... Eu acho que se você não coloca tempo e esforço... quando eu faço... Trazendo para a neuromodulação, eu faço um mapeamento cerebral. E aí, então se você veio me procurar, você veio porque você tem alguma dor. Sim. E a gente faz esse mapeamento cerebral para fazer essa identificação. E depois de feita essa identificação, qual é a proposta? Então, você quer melhorar, certo? Então, só que para melhorar, você entende que você precisa ter uma dedicação em cima do seu autodesenvolvimento? Sim. Então, beleza. Então, a gente vai fazer um treinamento que, pelo menos, a gente precisa fazer alguns encontros. Porque senão não vai funcionar. O mapeamento cerebral, ele vai te dar ele te mostra. Né? Beleza. Aqui, ó, como é que é o seu funcionamento. O seu padrão cerebral é esse aqui, ó. Gente do céu, tenho até medo de ver o padrão do meu cérebro. Mas é legal, pô. Meu Deus do céu, pensar que cada cabecinha pensa, hein, menino? É claro que a gente não tem essa capacidade de ir tão a fundo no sentido de... Mas, assim, você consegue ver muita coisa. Sem trazer falsas promessas. Sim. Né? Trabalhando com realidade. Mas é uma ferramenta que, assim, a gente percebe que as pessoas, elas evoluem muito. Mas, de novo... Mas eu acredito que nessa ferramenta... consegue também acelerar esse processo da melhoria, né? Porque ela traz algo mais cirúrgico ali, junto com as suas emissões cerebrais, Sim. né? Porque tem gente que mente, né? Quando você tá estudando com a pessoa, depois de um tempo ela não para de mentir, né? Mas ali começa nos encontros, não, porque tá isso, tá aquilo, nananã, aí daqui a pouco no terceiro encontro ali você já... Você sabe que, ó, quando a gente faz o mapeamento cerebral, eu gosto... Tem duas formas de trabalhar quando a gente faz isso. Então, fazer só o mapeamento cerebral, eu vou colocar 3, então. A pessoa só faz o mapeamento cerebral e, sei lá, olha lá... vai pra casa refletir. Sei lá, vai pro psicólogo, enfim, vai tomar o rumo que ela acha que deve tomar. Tem fazer o mapeamento cerebral e a gente fazer os exercícios cerebrais com a própria ferramenta. Ou, o que eu adoro fazer é fazer o mapeamento cerebral, os exercícios cerebrais e essas mentorias. Que a gente trabalha, ou mentoria, ou trabalha em grupos grandes, a gente trabalha desenvolvimento dentro de sala de aula, mas mapeado. Que legal. Mapeado. Então, acho que esse foi o ponto em que eu falei assim, mensurei. É isso que eu precisava trazer, essa mensuração. Eu demorei para achar. Não, e é algo revolucionário, né? Não algo... Não tem algo tanto acesso assim, não é algo que é para todos, né? Não, porque tem um custo envolvido, mas eu acho que isso eleva a área de treinamentos a outra prateleira, sabe? A gente tira ela daquele... o que eu estava percebendo... que eu estou há muito tempo nessa área, era que estava caindo em descrédito, de certa forma. Porque toda profissão tem aqueles que não fazem o que realmente se propõe a fazer. Sim. E isso foi manchando um pouco, de certa forma. E aí você falou, calma lá, aqui agora a gente vai trabalhar com dados e fatos impressos aqui. Claro que, de novo, a gente está abrindo o caminho. Né? E mostrando que é possível a gente fazer um trabalho de desenvolvimento baseado em algo que é mais concreto, baseado numa ciência, né? Para poder trazer treinamento para onde ele tem que estar. Desenvolvimento humano precisa estar na primeira prateleira. E o desenvolvimento humano nunca para, né? Porque todo mundo vai evoluindo também, né? E outra, eu que fico na linha de frente para fazer desenvolvimento das pessoas,
A minha esposa, às vezes, ela me chama de nerd. Me chama de nerd. Mas não nerd porque eu sou inteligente, não é nada disso. Porque não você nesse sentido. Sempre tá nerd porque saindo da zona, vai estudar mais. Quero estudar, Um cara que quer estudar. Falou assim, mas não é porque eu quero. Eu acabei criando gosto porque você é forçado. Eu sou forçado a ter que buscar para poder levar. Sim. Porque o que eu vou levar se eu não... Mas até é uma das coisas que a gente pontua como vendas, né? O médico, ele tá sempre estudando. O advogado também. Exato. E as outras profissões, elas acabam não se evoluindo, né? Não buscando esse conhecimento. E se não buscar, vai ficar para trás. Porque eu acho que chegou num ponto... tá bom, né? Eu acho que o treinamento teve uma época que tava assim, sabe? Por isso que eu tô falando que caiu o descrédito. As pessoas... Muitos que eu conheci, fiz uma faculdade, fiz uma pós, pô, tá bom, tá legal. Tô sabendo, tô trabalhando já faz tempo aí no setor automotivo. Né? No setor automotivo não muda, é sempre assim. Sim. Né? Sempre assim, o carro, tal, tem o processo de venda, processo pós-vendas, processo de gestão, você conhece todos. Segue a receita que vai dar certo, receita. Né? E não é, as coisas não são assim. Existem os processos que eles são compartilhados até entre montadoras? Sim, existem. A gente sabe que sim, muda um nominho aqui, outro ali, mas a gente percebe que a espinha é aquela. Sim. Mas e as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo? Né? Sim. E as pessoas que estão envolvidas? Elas têm características que são distintas, que são diferentes. Gente do céu, que honra um bate-papo desse, que eu acho que a gente ficaria aqui mais uma noite fala muito, não fala muito? falando, porque não fala não. É porque falar de pessoas, que inclusive o P do P3 é do nosso sobrenome, mas o significado do P vem de pessoas. Nós acreditamos imensamente no poder do ser humano, sem né? dúvida. Do querer, do fazer, do acontecer. E você vem trazendo isso aí no desenvolvimento de cada um, que a gente pode sempre entregar um pouco mais, sempre melhorar, sempre evoluir. Menino, muito obrigada por esse bate-papo, Fábio, adorei. Gente. Mas já acabou? Menino, rápido a gente assim? Não acredito. Foi além do nosso tempo. Eu queria falar mais uma hora. Vamos marcar a segunda etapa. A segunda etapa. Eu adorei. Henrique, muito obrigada. Eu que agradeço. Seja bem-vindo sempre à P3, o P3Cast. Vocês fazem parte da nossa família da P3. E levar esse conteúdo aí pra geral, porque todo mundo precisa evoluir com você. Obrigado, meu amigo. viu? Obrigada. Obrigado mesmo. Adorei estar aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.